gente tinha acompanhamento de psicóloga. Isso é muito bom, eu ia fazer essa pergunta. Eu queria fazer essa né? pergunta. Tinha toda uma assistência que o SBT dava, que o Mati comentou, assim, de estar amparado todo mundo, assim, de ter psicóloga, ter professor ajudando na lição de casa. Era uma regra do SBT pra gente não diminuir o rendimento escolar. Olha aí, ó. Se cair um pouco as notas, eles já falavam, opa, tem algo errado na aqui, nossa época vamos, foi vamos estudar pra... Não É que a gente tinha sempre foi meio nerdola, assim, Não, também nunca teve sim, problema, exatamente. assim, Só que a gente tinha que apresentar boletim. A gente, tem até hoje. Cada bimestre, trimestre, exatamente, tem que apresentar. cada Se fosse bimestre. nota vermelha, muito fazia o quê? bom. Tomava um... Assim, se você já era, tipo, um aluno, mediano, assim, de trás, 5, 7, não sei o que tal, se você mantivesse isso, ok. Agora, se você já anteriormente cair. tirasse 9, 10, e aí junto na novela caiu pra 6, 7, opa, Exatamente. Mas o que aconteceu? tá afetando. Cara, Diminuir, acho que espaço, é que nunca chegou a acontecer Nunca de fato. chegou a acontecer de fato, assim, eu acho que vem do preparo que o SBT teve, de, cara, do começo ao fim da novela a gente tinha a psicóloga, a Rosa, ela estava sempre lá com a gente o tempo todo, acompanhando tudo, mediando todos os mini conflitos que a gente Tá lá tinha. até hoje, inclusive. Tá né? lá até hoje, acabei de fazer uma novela da SBT, Rosa continua lá com uma equipe agora muito maior também, trabalhando junto com ela. Pedagoga, então assim, a gente estudava durante os intervalos de gravação, assim, não tá fazendo uma cena, a gente tava lá fora, cara, fazendo lição de casa e estudando. Que a pedagoga estava pronta lá para tipo, ajudar a gente com matéria da escola. Então a gente tinha um suporte muito que bom grande. seria! Que maravilha, né? Exatamente, tinha um suporte muito grande, porque para liberar o alvará para novela, tinha que estar lá entregando nota, entregando um bom desempenho escolar, todo mundo o tempo todo. Então o SBT ele dava esse suporte justamente para que não ocorresse o problema da gente falar, putz, não estão indo pra escola, não tá rolando isso, vai cortar o alvará e vai parar de gravar a novela. E vale lembrar também aqui, tipo, tá todo mundo vendo Chiquititas e vendo Carrossel e escutando as nossas histórias, mas vale lembrar que a nossa versão foi gravada na Telefé, na Argentina, então nós éramos contratados da Telefé. O SBT comprava somente o tape pronto e exibia. Então, a responsabilidade de tudo isso lá, né? que existiria por trás da produção deveria ter sido de lá da Telefé, lá da Argentina, naquele momento. Vocês estudavam lá? Estudávamos lá. E eram todo... Né, a galera... A faixa etária era mais ou menos a mesma? Tinha uns mais novinhos, tinha os mais velhos. novinhos, vamos colocar que Mas era eles de estavam 6 a 12, 13 no máximo, que eu era o mais velho. Então Mas era tinha uma maioria isso. que Aí eu estudava junto. fiz 13, 14, eu fui até os 16 e acompanhei que eu era mais velho, então eu via todos os outros menores até os 6 anos ali mais ou menos. Tá nessa faixa. Dos 6 aos 13. Vai. Tô fazendo novela, aí morava naquele prédio todo mundo junto e ainda pra mesma escola. Ia todo mundo para a mesma escola. Só que tinham algumas diferenças, né? Tipo, as meninas moravam... No primeiro elenco eram 8 meninas e 5 meninos. E as 8 meninas, sim, moravam nesse mesmo prédio. Os 5 meninos moravam separadamente em prédios comuns, assim, todos tipo, com os pais. normais, todo mundo com os pais, mas em apartamentos diferentes dentro de um prédio normal. Já as meninas tinham meio que um condomíniozinho que era só delas. Aí, conforme a temporada ia trocando, ia mudando, os personagens, as pessoas iam indo, aí acabou mesclando um pouco. Mas num primeiro momento era isso. E aí uma van passava para buscar a gente, passava para buscar primeiro os meninos nesse bairro, depois passava para buscar as meninas, e quem tivesse nesse outro prédio ia todo mundo para a escola e estudava junto. No mesmo colégio, mas cada um na sua Tinha na umas sua coisas, sala, né? porque eu lembro que as Chiquititas tinha muito de entrar e sair, temporada e tal, além de, óbvio, sucesso de personagem, mas tinha também umas coisas de produção de fulano tá dando trabalho, hein? Bota pra ser adotado semana que vem, tira logo da novela. Tinha isso, gente que saía do nada, que dava trabalho. Se não me falha a memória, eu me lembro de alguns casos, não assim como esse que você citou, mas eu lembro de casos que, de repente, a pessoa estava insatisfeita, não queria mais e falou, não, cara, eu acho que eu prefiro ir embora, prefiro ir para o Brasil, ou de repente recebe uma outra proposta de uma outra emissora, e o personagem, de alguma forma, ele precisa continuar existindo se isso estivesse lá na cabeça da Cris. Então eu acho que deve ter acontecido em um caso ou outro de, sai o fulano, aí vamos tirar o personagem fulano e vamos montar o personagem Beltrano, mas com as mesmas características e tal. Só que era outro ator, era uma nova temporada, era um novo ator mirim que estava chegando, mas meio que para dar continuidade para aquele personagem. Se não me falha a memória,
Porque eu já vi entrevistas por aí, gente falando, não, foi porque eu ia continuar, sabe? Ou tipo, não saí, ia, aí botam uma desculpa qualquer. Então, assim, foram muitas crianças. Teve né? alguma adoção assim que você chorou? Não, essa pessoa vai. Porque você ficava, né? O que eu gostava, acontecia um mundo e eles ficavam. Sumiu, tá ali. Saiu a Billy, saiu a galera. A professora foi embora. A Flávia. E vocês ficaram. Vocês tiraram a professora. Ela tirou férias, depois ela voltou. Mas vocês estavam lá. A gente continuou. Teve alguma saída assim que você ficou triste? Porque você perde a convivência também, né? Eu acho que a gente tinha um lance com os mais velhos, assim. Nem Souza. tanto. Não, com os mais velhos dos adultos. Acho que entre a gente, assim, era meio que normal. A gente sabia que, tipo, mas a gente vai crescendo e é isso, né? Vai crescendo também, conforme vai evoluindo, e é o risco que você corre de também ser cortado, porque é uma novela infantil, e não infanto-juvenil, e nem para a juventude. Era uma novela mais voltada para criança. E eu acho que nessas eu e a Areta acabamos segurando até o final, por sermos os primeiros, e por carregar todo o estigma da liderança. A Fernandinha já tinha ido, eu era o primeiro menino, me mantive lá, tinha o meu público já que sempre gostava e queria que o Mosca ajudava estivesse a produção, ali, ajudava, que dava esporro das crianças. Exatamente. Vocês lembram de alguma saída? Então, dos adultos, eu lembro que eu acho que a gente ficou muito triste quando o Gésio foi embora, quando o Nelson Freitas foi embora, quando Débora Olivieri foi embora, tipo, iam trocando, né? O vilão troca, o cozinheiro vai trocar, tipo, vai mudar o cenário, vai mudar, acabou o contrato do cara e tal, e a gente vai botar outra pessoa, e aí a gente fica triste porque são os mais velhos, né? As nossas referências. Mas aí entram novas referências. Aí a gente começa a gostar dessas novas referências e fala, beleza, passou, tá tudo bem. Teve sem psicóloga. Sem psicóloga. Teve alguma saída no Carrossel? Não. Carrossel não era tipo nesse esquema de temporada, seriados. Foi uma novela, 310 capítulos, corrido. Que já é muito. Era bastante coisa, mas não chegou perto do que foi Chiquititas na frente. Chiquititas da nossa versão agora, da mais atual, foi da nossa deles, né, no caso. Foram acho que 540 capítulos, a nossa foi 310. Mais 780. Nossa, e lá vai cacetar. O nosso foram 310, então assim, era um corridão, uma única história, do começo ao fim já, e foi isso, né? Tinham participações momentâneas ali em determinados momentos da novela, mas também que a gente já conhecia desde a época dos workshops, então estavam sempre meio que ali. Mas de elenco principal, assim, dos 16 eram sempre a gente, o dos pais eram sempre os pais. Vocês ali naquele ambiente de gravação, mesmo criança, dava pra ter uma noção de protagonismo, de cena, de momento, assim, como que era isso? E uma coisa que eu acho que também tem muita pilha de pai, né? Dos pais. Aquela mãe que, meu filho não fez, então fala. Isso é um ponto interessante. A questão do ego acho que vai mais dos pais do que das crianças. Muito mais. Isso até hoje. A gente se dava bem, assim, internamente entre nós ali, tava todo mundo suave. Mas estranho, a professora Helena não falou com o Bruninho hoje. O que aconteceu? Tinha? Não necessariamente nesse exemplo, assim, mas rolava umas questões, porque, cara, até hoje, em todas as novelas, cara, acontece normalmente, inclusive não é esporádico, de às vezes ser um sonho dos pais, que o pai visualiza na criança e quer que a criança seja famosa e quer realizar um sonho dele mesmo na criança. Ainda bem que tinha psicóloga lá pra dar uma força. A gente fala muito, inclusive, eu acabei de fazer uma novela da SBT, né, então tá bem fresco na memória. Você viu até mais de perto. Exatamente. Lá, eu tô no podcast, mas tá meio longe. Cara, a gente fala que a psicóloga, ela é às vezes mais presente pros pais do que pras crianças, né, porque é justamente isso, eu acho que o ego vem muito mais do adulto, e os conflitos vêm muito mais entre os adultos e aí acaba refletindo nas crianças, o que não é muito legal, que acaba tirando, às vezes, até um pouco daquele prazer da amizade, da cena ali, né? Inocência ali, né? Da criança, exatamente. Né? E aí, cara, rolava meio que isso, tipo, mas entre nós era muito tranquilo, cara. Entre nós, assim, e eu volto a dizer mais uma vez, como o Carrossel foi a primeira, eu acho que até os conflitos entre os pais era muito menor, era tudo muito reduzido, porque não sabia do tamanho que ia ser a novela, então, tipo, não tinha muito isso, era meio que, cara, vamos fazer junto e vamos pra cima junto. Tanto que a gente descobriu a explosão que foi Carrossel mesmo, tipo, um mês depois, que a gente, na estreia já deu aquele boom. E aí, eu percebi muito isso, que eu mudei de escola bem no ano. Tipo, eu estudava numa escola a vida inteira até o 7º, 8º ano. Todo mundo te conhecia e você mudou de escola. E aí, em janeiro, entrei numa outra escola, aluno X, assim. Só quem me conhecia era a gente que acompanhava musical, dublagem, que é um nicho muito específico ali, não era famoso. E aí, numa segunda-feira de manhã, aluno X, amizades normais ali e tal, estreou a novela à noite. Na terça-feira, eu fiquei 3 semanas sem tomar lanche.
Não conseguia sair, todo mundo parando, e a escola mutuada, assim, tal, não saía pra shopping. A gente não podia sair pra parque, não podia sair de casa, porque, cara, era um bom desgraçado. Nunca conheci um Play Center. A gente gravou lá. A gente gravou lá. Você foi de fechar, que bom. Uma coisa que... Mas de resto não dava. Eu tenho curiosidade que, assim, o Carrossel, por mais, né, que tivesse toda a leveza e sendo uma novela infantil, ele tratava muitas vezes de uma forma muito, né, alguns momentos leve, de várias questões, né? Tanto de racismo ali com o Cirilo, com a Maria Joaquina, da gordofobia, do Jaime. Como era esse... Porque eu acho que, assim, imagina você chega o diretor ali e explica a cena para a criança, acho que ela ainda não tem esse entendimento exatamente do que é tudo aquilo. Para fazer o Jaime, assim, teve essa... Como é que foi esse momento? De explicarem o que seria? Cara, começa muito... É que eu sempre fui muito tranquilo. O Matheus sabe também, eu sempre fui muito... A galera me zoava até antes da novela, assim, na escola, Capitão Pão de Queijo, uns apelidos bem saudáveis, e eu sempre levei na esportiva, assim, eu gostava de mim do jeito que eu era feliz, eu comia mesmo e tava tudo certo. E aí, quando chegou o Jaime pra mim, tipo, tanto que nos testes eles falavam, cara, a gente precisa de alguém no perfil, tipo, alguém, um menino gordinho, não sei o quê, nesse formato de perfil aqui, pra fazer o papel. Então eu já fui com essa cabeça de, pô, tão me querendo pra novela porque eu sou gordinho. Então já tem um mérito por aí, não é na questão do bullying, né? É tipo, pega essa, vocês que me zoaram. Toma, só cada pão de queijo valeu a pena, chupa. Receba, que tome. Receba o pão de queijo, toma. Então sempre fui muito tranquilo, assim, cara. E o SBT, como o Mate falou assim, a gente sempre teve um acompanhamento absurdo, assim, de bacana, de tomar esse cuidado, né? Tanto com o Cirilo, a Maria Joaquina mesmo, a Lari, que tinha que fazer umas cenas, né, apontando o dedo na cara, assim, pesadíssimo e falando horrores. E claro que, assim, tem uns linguajares ali que a gente usava na época que talvez passasse hoje seria de um jeito diferente. Totalmente tem um monte de meme que viralizou no TikTok. Não, tipo, tem umas coisas assim... Umas piadocas zoadas, assim. Mas eu acho que Carrossel... Que na época colava ali, 2012 era um outro mundo também, né? Mas eu acho que, tipo, os assuntos difíceis, eles eram muito bem trabalhados, assim. Então, era sempre... abordava os assuntos difíceis e assuntos que são necessários abordar quando é criança mesmo, justamente para formar o caráter, porque as crianças que estavam assistindo a novela na época era naquele momento de, formar o caráter da criança, e você precisa introduzir esses assuntos difíceis e mostrar assim, cara, isso aqui não é aceitável, entende? Isso aqui existe, mas não é aceitável. E aí eu acho que é onde entrava a magia do Carrossel e que fez o Carrossel, tipo, botar os pais botarem as crianças para assistir. Era justamente isso, porque o SBT sabia trabalhar esses assuntos de uma forma muito legal. Que era o quê? Cara, mostrar o assunto, mostrar o quanto que aquilo faz mal para um lado, o quanto que aquilo não é aceitável, e, tipo, pegar e mostrar, por exemplo, o pai da Maria Joaquina tem uma cena que, pra mim, é a melhor cena de Carrossel disparado, que é o pai da Maria Joaquina indo lá dando uma dura, mas assim, tipo, falando uma verdade muito dura na cara da Maria Joaquina. Falou assim, cara, você não pode tratar o Cirilo pela cor de pele, diferente por causa da cor de pele dele, assim, tipo, e é uma cena muito forte, mas ela é tão bem escrita e tão bem tratada que eu acho que, cara, aquilo ali, tipo, foi muito importante pra geração, sabe? Tipo, a galera assistia aquilo ali e falava, nossa, isso é realmente muito mal.